Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal de número 68, cujo tema é Somos Fortes. E aí, Rita, somos fortes? Deixa eu ver como é que tá essa força aqui. Mas antes disso, vamos pedir ao pessoal para não esquecer de visitar o nosso canal, de dar o seu like, Deixar sua contribuição lá nos comentários. né? E de nos ajudar a chegarmos aos 400 inscritos. Estamos na nossa campanha que está parecendo coisa de igreja. Nós não somos uma igreja, Vai né, chegar Rita? lá, vai Mas chegar vamos lá. chegar aos 400 inscritos com a ajuda de todos vocês. Repassem para os seus amigos, né? Divulguem os nossos papos, que com toda certeza chegaremos a esse número. Isso aí. E aí, vamos ao nosso tema, né, Rita? Somos fortes. Por que será que a gente optou por esse tema hoje, Rita? Ué, porque estamos necessitados, né, dessa força, né? Força. E você é Mas forte? Forte é quem, Rita? É o cara que vai na academia, é o cara que tem superpoderes, é o sujeito que briga com todo mundo. Olha, ele não deixa de ser forte, né? Fisicamente, né, ele é forte. Mas a força, o forte que nós estamos falando aqui, né, é outra coisa. Na É uma verdade, outra não coisa? não é Existe? essa força do externo, né? É a Forte é força aquele interna. país, por exemplo, que pega os seus tanques, o seu exército e invade um outro. Ele tem uma força exterior, né? Mas nós estamos falando aqui da força interior. Então, homens fortes tem que ser aquela força que vem de dentro, uma força interna, né? A força realmente de um evangelizado, vamos dizer assim. Não entendi, Rita. Você precisa ser mais explícita nessa sua ideia de força, de homem forte. Eu vou trazer um exemplo de homem forte, você vai falar assim, de novo você está falando sobre isso, mas eu falo porque eu sou muito fã, né, daqueles primeiros cristãos. Imagina você sendo jogado lá no meio de uma arena aos leões, ou para ser apedrejado, e você ir, né, com aquela elegância, com aquele, sem aquela cara de pavor, né, com toda a coragem e toda a força que ele tem, que eles tinham, né, dentro deles. E da onde vinha aquela força? Aquela força vinha da fé deles, da fé, da fidelidade a essas leis divinas. Então eles já sabiam que a vida não terminava ali, que tudo tem, né, nossa vida não termina, é eterna. Então nosso espírito é eterno. E sabendo disso, tendo essa convicção, aquilo fortalece muito o nosso espírito. E aí eles iam, né, para aqueles lugares tenebrosos, horrorosos, né, passar por aquela situação assim realmente apavorante, né? Apavorante aquilo, né, para quem realmente não acredita na eternidade. E para mim, aquilo ali é um grande exemplo de homens fortes. Então, o que você está querendo me dizer é que ser forte significa ser capaz de ser jogado aos leões e, no entanto, ir lá com um sorriso, praticamente como se fosse tocando um samba. É isso aí, você com elegância, como diz o Adolfo, né? Não, o homem forte, ele tem que ter, é aquele que já é evangelizado, é aquele que tem uma convicção, né, nas leis de Deus, é aquele que não teme, e não teme o desconhecido, que persiste, que vai em frente e que trabalha, né, para realizar coisas e ter seu mérito próprio por tudo que ele realizar, mas não é uma realização externa, é uma realização mais espiritual. Então, servir ao outro, isso é ser um homem forte, entendeu? É realmente dedicar a sua vida ao bem comum. O Adolfo Martins dos Santos, no livro Adventos Cristos, ele nos mostra, né, que muitos desses homens fortes já nasceram com essa tarefa, né? Porque eu acredito que ao longo das suas reencarnações, eles se identificaram com essa mensagem trazida por Jesus, que é a mensagem do Cristo planetário, né? E eles foram capazes de internalizar exatamente essa força da qual você se refere. Porque nós sabemos que todos nós possuímos em nosso interior, né, os atributos que nos ligam à divindade, né, que é a nossa força crística, que é a nossa força superior. E esse homem forte é alguém, né, que ao longo da sua história veio compreendendo essa mensagem e ao mesmo tempo, né, sendo capaz de colocá-la dentro de si, de forma que ele não se deixa influenciar pelas coisas externas, né? Ele sabe que as coisas externas fazem parte de um processo
de aprendizado. Né? Então, do aprendizado. Vai, continua. E aí, quer dizer, esse homem forte é alguém que pode se colocar na condição de interlocutor entre a necessidade dos homens no plano material e a sua inspiração e força oriunda do plano espiritual. Então, ele é alguém que, sob certos aspectos, já começa a superar a sua guerra íntima. É alguém que já consegue se afastar daquele homem ainda animalizado, ainda preso aos instintos, né? Para se tornar alguém já mais espiritualizado, alguém já voltado para os tesouros da espiritualidade. Pois é, né? Você então, fala... Então, quer dizer, esse homem, né, que a gente diz que é um homem forte, na verdade é um homem capaz de compreender que todos nós estamos dentro de uma caminhada, que é uma caminhada evolutiva, que é uma caminhada espiritual, mas que é uma caminhada moral, que é uma caminhada ética. E na medida em que ele percebe que muitos ainda não enxergam isso, ele é capaz de abraçar esses outros irmãos, de compreender a sua fraqueza ou de compreender a sua ignorância, né? No sentido de não atacar aquele que ainda, né, não pôde internalizar todo esse movimento. Então, é o que Adolfo chama de pedagogia sideral, né? Sim, aos fortes e capazes, Deus confia a direção dos homens. E Deus solicita, né? E aos fracos e incapazes, ele compreende e ampara. Então, o que exatamente. Quer dizer isso? Né? O forte é esse, é que vem para servir ao mais fraco, para ser um modelo também, né, para o outro, porque é importante que nós realmente internalizemos esse evangelho para que consigamos colocar isso em prática. E essa prática não é forçar o outro, mas com esse exemplo é que nós vamos conseguir fazer com que os outros abram seus olhos para o que está acontecendo, né? Como é que aquela pessoa reage daquela forma, tão manso, tão compreensivo e tal. A gente não fala assim, eu e quero como é que ser... o outro é tão agressivo, né? Não, é quando a gente fala, né? Quando eu crescer, quero ser igual a fulano. Não é assim que a gente faz quando vê uma pessoa que a gente tem como modelo? Então, essa é a nossa função. É realmente internalizarmos esse evangelho a ponto de colocarmos nas nossas ações naturalmente, né, todo esse evangelho aprendido e isso servir de exemplo, de modelo para outros. Porque é só assim que a gente consegue realmente cativar, né, as pessoas que ainda não se quedaram para essa questão do evangelho. Né? E quando a gente fala em praticar o evangelho, né, Rita, eu acho que nós estamos falando de algumas máximas de Jesus que para a gente parece às vezes estranho, né? Se alguém te bater numa face, dê a outra. Caramba, como é que se alguém for bater na minha face, eu vou dar a outra face? Mas na verdade a gente não está falando no sentido de dar a outra face. De novo, a gente está falando da nossa compreensão de que o nosso irmão ainda não é capaz de entender a lei e ainda reage por instinto. Porque se você revida, você está fazendo a mesma coisa que o outro fez. Se você condena o ato de alguém que faz algo errado com você e você responde da mesma forma... Você está validando o ato do outro. É a mesma coisa, você está fazendo igual. Então, ainda não nos modificamos se ainda estamos repetindo, né, o que o outro faz que a gente não gosta. E ainda estamos agindo por instinto. E essa parece a nossa grande questão. Nós precisamos sair dessa reação instintiva, dessa reação animal, para uma reação do homem, como a gente diz, né, em plena era de Aquário, né, que é um homem mais inteligente, que é um homem mais equilibrado, que é um homem mais harmonioso consigo mesmo, né, de forma a não reagir, tipo... Deram-te numa face, você dá na face do outro. Talvez não seja nem tão mais inteligente, mas é assim, que tenha mais discernimento, com mais discernimento, né? Para você entender, para que possamos compreender a diferença, né? Do certo, do errado, do que eu faço, do que eu não faço. E aí entra a questão também do silêncio, né? O homem forte, ele também pratica muito o silêncio. Sim. Porque ao invés de revidarmos, né? Com palavras agressivas... É melhor, às vezes, silenciarmos, né? E deixa a coisa acalmar. Então, as coisas se modificam depois que a gente realmente deixa passar um tempo, não é assim? Às vezes, naquele, né, o calor do momento, né? Fazemos coisas, falamos coisas e agimos de uma forma muito agressiva, porque vem o quê? Aquele nosso instinto já, né? Sem pensar, né? Essa forma agressiva, esse que é o problema. Então, sem pensar. A gente vai descobrir se realmente já é um homem forte quando, sem pensar,
nós realmente tivermos essa mansuetude, né, essa calma, essa paciência, né, e essa compreensão para com o outro. E tem uma questão aí também que é muito nossa, né, Rita? Quando a gente reage assim instintivamente, é uma forma de dizermos que estamos com a razão e que queremos impor a nossa razão a qualquer custo. Deus não impõe nada se nós vamos impor. Quem somos nós, né? Aliás, precisamos ter essa compreensão que Deus não impõe nada. Muito pelo contrário, por isso Ele nos dotou de livre-arbítrio para que, por um processo de autocondução, nós possamos descobrir que a sua lei é o melhor para as nossas vidas, de forma que gradativamente nós possamos ir abrir mão do nosso livre-arbítrio no sentido de cumprir a lei. É isso aí. Não é isso? Ó, no livro Adventos Críticos tem um capítulo só sobre o homem forte. Vale a pena ler, tá? Então, vamos parar por aí, é isso? Vamos, que tá na hora então já. tá, gente. Segundo a Rita, tá na hora, e como sou um homem forte e inteligente, eu ouço e obedeço. Então, gente, não esqueçam de visitar o nosso canal. De dar o seu like, deixar seu comentário lá no chat. E repassa, né, os nossos vídeos para os seus amigos, para que eles se inscrevam no nosso canal e a gente chegue aos 400 inscritos. É isso Mais aí, uma gente. vez, um bom final de semana para todos vocês, que sejamos todos homens e mulheres fortes, à procura do Deus único, Senhor de todas as coisas. É isso aí. Vamos Beijo lá, pra um ótimo todos. final de Tchau, semana, tchau. valeu, tchau. Beijos.